A cirurgia é o melhor tratamento para o controle da dor na endometriose? No vídeo de hoje estamos aqui com a doutora Natália Zuzzi, que vai conversar um pouco com a gente sobre os impactos da cirurgia no controle da dor e na fertilidade. Olá, meu nome é Natália Zuzzi, sou médica ginecologista e obstetra, especialista em endoscopia ginecológica. Natália, a cirurgia é realmente o melhor tratamento para o controle da dor na endometriose? Então, na questão de controle da dor da cirurgia da endometriose vai depender o estágio de grau de lesão dessa paciente. Pacientes, às vezes, em estágios iniciais da doença, estágios de sintoma que nunca tentaram tratamento clínico, é uma possibilidade de tentar tanto primeira quanto segunda linha de tratamento clínico. Caso a paciente não responda, a cirurgia se enquadra aí como o maior benefício para controle da dor dessa paciente. Uma coisa muito importante na hora da indicação da cirurgia, sem dúvida nenhuma, é toda aquela história clínica, na anamnese bem feita, o estadiamento dessa doença. Então, como é que a gente faz na hora da decisão, Natália, de que eu vou realmente fazer essa cirurgia, não esquecendo, lógico, os tratamentos que hoje a gente utiliza não só como auxiliares, mas também como tratamento definitivo em relação à mudança de hábitos de vida, a parte nutricional, mas a cirurgia tem esse papel muito importante para que eu possa retirar essas lesões que causam todo aquele processo inflamatório. Então, como que é a parte mais importante ali de eu chegar nesse diagnóstico, de que eu faça um estadiamento bem feito dessa paciente? A gente percebe muito que as pacientes, na maioria das vezes, elas ainda não foram bem examinadas pelo seu médico que a acompanha para a questão da dor. Então, como é que a gente faz todo esse estadiamento para que eu chegue até a cirurgia? Então, primeiro a gente começa com a história clínica, né? Nem todas as pacientes têm uma história clínica clássica. A gente vê aí na demora no diagnóstico, as pacientes são diagnosticadas de endometriose normalmente dos 20 aos 40 anos. Se os sintomas começam a ocorrer na adolescência, vai aí até 12 anos para ter um diagnóstico de endometriose, mas na idade adulta esse tempo de diagnóstico demora aí uns 8 anos, na média que a gente vê nos estudos. Então, são pacientes com dor pélvica crônica, muitas vezes a cólica no período menstrual é uma cólica até mesmo incapacitante, dor na relação sexual muitas vezes pela questão da localização da endometriose, infertilidade no fator feminino dos casais inférteis, cerca de 30 a 40% é causado pela endometriose. Não sendo ela um sinônimo de infertilidade, mas é uma das grandes causas. E também na questão de exames complementares de investigação da endometriose, a gente tem ultrassom para mapeamento, precisa ser feito o preparo intestinal, né, para melhor visualização das lesões, a ressonância magnética também para mapeamento de endometriose e até mesmo a videolaparoscopia. Pacientes, às vezes, com clínica de endometriose, não aparece nada nos exames de imagem, mas quando submetidas à videolaparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, são encontrados focos de endometriose. A gente acaba vendo hoje, né, com o advento dos exames de imagem, a facilidade de se fazer ultrassonografia, ressonância, a gente acaba percebendo que os médicos têm se apoiado um pouco mais nesses exames complementares e às vezes esquecem um pouco o exame físico. Sim. E nessas pacientes, às vezes, com lesões mínimas, não são percebidas nesses exames de imagem, às vezes o exame físico, lá no consultório, com toque vaginal ou algum exame mais específico de palpação, a gente consegue perceber com a história clínica que a paciente tem lesões que são sugestivas de endometriose. Então, acho que o exame físico tem sido um pouco abandonado, né, nesse novo momento que vivemos de tecnologia, mas eu acho que é algo muito importante para a gente diagnosticar e até mesmo submeter uma paciente com exame de imagem normal a uma videolaparoscopia pela suspeita clínica dessa paciente que tem endometriose. Então, é algo muito importante que a clínica continue sendo soberana. Então, você indicar uma cirurgia como a videolaparoscopia para uma paciente que não tem nenhum diagnóstico por imagem, às vezes pode soar um pouco exagerado, agressivo. Mas, sem dúvida nenhuma, como você falou, tem o seu papel justamente porque lesões mínimas que causam processos inflamatórios na pelvis ou no abdômen como um todo podem ser a causa dessa dor da paciente, né? Sim. Um dos achados clássicos, né, no exame físico de uma paciente que tem a dispareunia, que é a dor na relação sexual, é a nodulação ali em fórnice vaginal, que pelo toque vaginal a gente consegue perceber uma nodulação atrás ali do
do colo uterino no fundo vaginal, que é uma grande causadora desse desconforto na relação da paciente. Natália, em relação à indicação da cirurgia, né? A gente viu, como você falou, desde um exame físico alterado que seja sugestivo para a endometriose, a gente indica a cirurgia de videolaparoscopia, mas quais seriam as indicações absolutas, as indicações máximas, até mesmo com alterações de exames de imagem naquela paciente que essa sim eu penso já na cirurgia e não vou tentar simplesmente outros tratamentos mais conservadores? Então, seriam as pacientes que já tentaram tratamento clínico aí de primeira, segunda linha. Alguns falam no tratamento clínico de terceira linha, mas já estaria mais indicada a cirurgia. Pacientes com escala de dor muito avançada, aí, se a gente pensar numa escala visual analógica de dor aí maior que 7. Os endometriomas ovarianos, que são aquelas lesões em ovário de aspecto de chocolate, maiores que 100 centímetros, que já são um marcador de doença endometriótica extensa. Sim. E algumas localizações da endometriose, como na válvula iliocecal, em apêndice e ureter. A gente já precisa pensar nessa questão da cirurgia como um primeiro tratamento pelo risco de obstrução tanto intestinal como de ureter dessa paciente. Algumas lesões em intestino, no intestino grosso, ali em reto sigmoide, acometendo uma circunferência aí de 50%, né, da circunferência, a gente já pensa também como indicação cirúrgica para evitar a obstrução intestinal nessa paciente, principalmente nas pacientes que têm queixas intestinais ou urinárias. Lembrar que, além não só do controle da dor nessa paciente com endometriose tão extensa, a gente também vai ter uma melhora para pensar na fertilidade da paciente. Isso. Esses endometriomas que vão lesando ali os folículos ovarianos, então com a cirurgia de retirada desses endometriomas, a gente teria também uma melhora da fertilidade, não é isso? Isso. Melhorar a questão ali da reserva ovariana, esses endometriomas, eles acabam danificando a qualidade dos óvulos dessa paciente. E os fatores obstrutivos também, né? Essas trompas que têm aderências ali causadas pelo processo inflamatório da endometriose, a gente acaba tendo uma melhora, né, cirúrgica quando a gente desobstrui essas trompas. Isso, na permeabilidade das tubas. Perfeito. Natália, a gente pensando na cirurgia, a gente tem que planejar bem essa cirurgia. Então a gente precisa desde mapear bem a nossa endometriose para a gente saber o que vai encontrar na cirurgia, ou pelo menos a maior parte do que a gente vai encontrar, para que a gente possa programar a nossa cirurgia de forma adequada. Esses exames de imagem, como você falou, de ultrassonografia transvaginal com preparo, ressonância com preparo, são importantes para isso, o exame físico, lógico. E essa paciente já mapeada, já bem definida, o que a gente vai precisar de técnica cirúrgica para realizar essa cirurgia no controle da endometriose? Então, primeiramente, a gente precisa pensar na via de cirurgia. Cirurgia convencional, cirurgia aberta para endometriose, ela está deixada de lado, né? A gente prefere sempre a cirurgia minimamente invasiva, tanto por videolaparoscopia ou quanto robótica. A videolaparoscopia, ela é uma técnica excelente, disseminada aí para a cirurgia de endometriose, em que o cirurgião utiliza uma câmera, normalmente pelo umbigo, e alguns trocáteres para manipulação, né, com pinças. A cirurgia robótica, a diferença dela é que é manipulada por um robô. O cirurgião fica distante da paciente, não em campo, e ela é mais confortável para o cirurgião. Mas na questão de técnica cirúrgica, a videolaparoscopia, aí normalmente se torna uma das primeiras escolhas para o paciente. A cirurgia laparoscópica, né, é um método mais difundido, mais fácil, mais realizado hoje com a técnica. A gente tem uma quantidade de cirurgiões mais adequados hoje com a técnica da cirurgia videolaparoscópica do que com a robótica, né? Lembrando que a cirurgia robótica, às vezes a gente vai falar com uma pessoa que nunca viu, acha que é um robô operando sozinho, mas na verdade é o ser humano, é um médico fazendo a cirurgia através de portais como na videolaparoscopia, mas que nos dão uma liberdade de movimentos um pouco maior e uma visão, às vezes, um pouco melhor dessas lesões. Mas a gente ainda não conseguiu ver uma diferença, né, tão grande na realização da cirurgia robótica em relação à videolaparoscopia. Eu costumo dizer que acho que a melhor forma de operar a paciente, contanto que seja com essas técnicas laparoscópicas, ou por robô, ou por videolaparoscopia, é aquela em que a equipe tem a maior afinidade com a técnica, né? Se a equipe
ela é mais treinada em relação à robótica, acho que tem um papel muito bom, porque a gente consegue, às vezes, um tempo de liberdade, uma liberdade de movimentos maiores do que na videolaparoscopia, mas os resultados finais são muito semelhantes, né? O que a gente tem, eu acho que às vezes um problema em relação à robótica é o valor, né? A gente ainda tem uma cirurgia muito cara para realizar por robótica, enquanto que na videolaparoscopia a gente já, por ser um método mais difundido, é um método mais barato. Eu acho que o tempo cirúrgico também da robótica é maior do que da videolaparoscopia, mas isso também vem diminuindo a cada tempo, né? Quanto mais a gente treina a equipe, mais esse tempo vem diminuindo, assim como na videolaparoscopia, quando se iniciou, era um tempo maior de preparação e até mesmo de cirurgia, e hoje as cirurgias são mais rápidas. Mas uma outra coisa importante também, Natália, eu queria que você falasse, era em relação à equipe multidisciplinar. Porque lá, desde quando você começou a falar aí do diagnóstico da endometriose, a gente viu que tem lesões não restritas ali aos órgãos adjacentes ao útero. Então, a gente pode ter lesões de ureter, de intestino, de bexiga, diafragma e por aí vai. Então, acho que a equipe multidisciplinar é algo muito importante na hora de eu programar a minha cirurgia. Então, fala um pouco para a gente da formação dessa equipe quando a gente pensa em cirurgia. A cirurgia da endometriose, então, ela pode ser, os ginecologistas têm expertise, né, se continuam a formação aí na questão de cirurgia minimamente invasiva para a realização da cirurgia de endometriose. E nas questões de intestinais, muito provavelmente é necessário o auxílio de um cirurgião geral para essa ressecção de intestino, porque a gente vai ver no tamanho da lesão intestinal, e difere a questão de técnica cirúrgica. Se vai ser somente como se fosse uma raspagem, um shaving com sutura por cima, né, com a costura da alça intestinal. Se vai ser um grampeador circular, que vai ser tudo ali por via retal, via anal. Ou se vai ser a ressecção de um segmento, que é retirada realmente de um pedaço do intestino, que são cirurgias aí que vai aumentando a complexidade. E na questão urológica, né, se pega o ureter, aí é preciso também a questão de um auxílio de um urologista. Natália, a gente tem percebido, principalmente nos centros menores, em que essa cirurgia de endometriose ela acaba sendo realizada mais por cirurgiões gerais do que pelo ginecologista. Graças a Deus esse perfil tem mudado, a gente tem treinado mais ginecologistas para que possa ter essa visão sobre a cirurgia de endometriose, até porque a visão do ginecologista, ele atende mais os anseios daquela paciente, que às vezes ela quer manter a fertilidade, um cirurgião geral ou um cirurgião oncológico que vai operar essa paciente tem uma visão de retirar a maior parte de doença possível, né? Então, às vezes eu retiro o útero, retiro o ovário naquela paciente em que eu poderia manter esses órgãos. Você percebe essa mesma coisa em que a visão do ginecologista sobre a cirurgia tem um diferencial em relação às outras especialidades? Tem sim. O ginecologista, a gente sempre fala, né? Cuide dos meus ovários. A gente tem um cuidado especial com a questão dos ovários, tanto pela questão hormonal, para a gente não danificar e causar uma menopausa precoce numa paciente só por conta da endometriose, ou na paciente com fertilidade. O cuidado, inclusive a técnica cirúrgica para a extração dos endometriomas, a gente pensa mais com cuidado nessa questão de preservação da fertilidade, da reserva ovariana, da qualidade dos óvulos dessa paciente. O cuidado com as tubas, que a gente sabe que é uma estrutura tão delicada e importante para a questão da fertilidade. E também a gente vê que o segmento dessa paciente, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, ele é feito pelo ginecologista. Então, o cuidado da questão de sintomas da paciente, da questão da fertilidade, com o ginecologista no intraoperatório, né, da cirurgia, a gente acaba tendo um pouquinho mais de cuidado. E essa paciente a gente operou, fez toda essa retirada, manteve-se a fertilidade dessa paciente. Quanto tempo eu posso liberar essa paciente no pós-operatório para que ela possa tentar engravidar de forma natural? O cuidado do pós-operatório, teoricamente, numa paciente que fez somente cirurgia de retirada de endometriose, sem mexer no útero, a gente pode liberar ela após o primeiro ciclo menstrual. Numa paciente que precisou a retirada de algum mioma associado, que teve uma cicatriz uterina, aí varia de 3 a 6 meses. Claro que isso vai depender da idade da paciente. Se a gente está pensando numa paciente abaixo dos 35 anos, o tempo de pós-operatório a gente consegue segurar um pouquinho mais. Agora, uma paciente acima dos 35 anos, que já tem aquela questão
da diminuição da reserva ovariana, da questão de maiores taxas de infertilidade, a gente é um pouquinho mais agressivo e libera ela Qual é a para nossa tentar pressa gestar. para engravidar, Exato, né? para gestar antes. Natália, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje no canal Endometriose em Foco. A Natália que, junto comigo, Danilo, fazemos parte aí da equipe de cirurgia minimamente invasiva para controle de endometriose. É um prazer estar com você aqui hoje. Espero que volte aqui ao nosso canal para falar sobre muito mais temas, né, da sua expertise na cirurgia vitelaparoscópica, que é importante para a gente. Posso? Eu agradeço ao convite, Dr. Bill Wesley. É uma honra estar aqui para falar com você sobre a endometriose e as cirurgias. E é uma honra também fazer parte da equipe de vocês do Hospital João Paulo.